Olá, queridos irmãos, estamos aqui para fazer um breve estudo em torno do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e o item 11, A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Mas antes faremos a leitura da nossa página do dia, que nos foi enviada pelo irmão Viana de Carvalho, está no livro Focos de Luz, a psicofonia pelo médium Altivo Panfiro. E ele nos diz assim: resultados da fé. Que o Senhor seja conosco agora e sempre. Confiados em Jesus, de um modo geral, incitamos um serviço, nos dedicamos a Ele, damos nossas horas, estimulamos nosso espírito, mas meditamos sobre o serviço que estamos fazendo, que pretendemos realizar? Com quem? Nos dias que correm, pelo pouco tempo para as realizações na casa espírita, o homem precisa alongar os seus olhos e seus braços e tentar ver adiante de si. Ter olhos para o futuro, ter sentido o presente é verdade. Solidificar a fé é também sofrer e lutar contra si mesmo. Qual homem que pode dizer que tem fé se nunca testemunhou? Quem pode dizer que é capaz de ajudar se nunca teve embargos aos seus propósitos? Quem diz que constrói sem renúncia? Quem mostra a fachada é o que não tem a esconder. Mas as realizações sólidas, essas não se apresentam, aparecem. Meus amigos, aqui estou como um trabalhador da casa há muitos e muitos anos. Poucos me viram, poucos me conhecem, poucos sabem que também faço pouso aqui. Entretanto, posso dizer que a experiência de espírita, de trabalhador da causa espírita, já desencarnado, como estão vendo evidentemente, que o homem que pretende realizar, construir, levantar uma instituição, levar adiante uma tarefa, precisa amar em primeiro lugar, dedicar-se em segundo lugar e confiar em terceiro lugar. Amor, dedicação e confiança são elementos importantes, diria básicos, para a construção de uma instituição. Transportemos esses ideais, conceitos para dentro de nós. Analisemos nossa estrutura, se ela demonstra amor, dedicação e confiança. E mostremos, não ao mundo, mas a nós, se estamos capacitados a realizar a obra do bem que todos queremos realizar. Instrumentos de Deus, junto à humanidade sofredora, os espíritos são na terra os condutores do pensamento cristão, os condutores do ideário cristão, mas também são os grandes instrumentos de que Deus se vale no mundo terreno para realizar as obras de fé. Tudo o que se realiza é o resultado da fé. E nós, o que estamos aqui, querendo realizar uma obra, não de paredes materiais, mas uma obra também que transcende os limites das paredes materializadas que vocês veem, que transcende até mesmo os gestos que fazem, porque são características da estrutura espiritual que já existe em vocês. Detentores de um poder íntimo
que se irradia sobre todos os que ainda não descobriram a beleza da fé, da esperança, instrumento de pacificação. Que Deus, Jesus e os vossos amigos espirituais acompanhem a todos. Vosso irmão Viana de Carvalho. Paz para todos. Então, vamos agora unir os nossos pensamentos, os nossos corações e fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, querido amigo, querido mestre, pedimos, Senhor, que neste momento envie até todos nós seus mensageiros de luz, nos abençoando, nos auxiliando na compreensão do Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, a Tua permissão para darmos por iniciado este estudo. Que as energias, Senhor, do bem, da paz, se façam presente em todos os lares. E assim, querido amigo, em Teu nome, em nome do nosso irmão Clarencio, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para darmos por iniciado o nosso estudo. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Hoje, como nós já falamos anteriormente, o nosso estudo ele está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso tema é a fé, mãe da esperança e da caridade. Esta mensagem é do nosso irmão José, Espírito Protetor. Quando nós falamos que a fé é a mãe da esperança e da caridade, qual é o papel de uma mãe? A mãe, ela gera, a mãe cuida, a mãe impulsiona, a mãe ama, a mãe incentiva. Então, irmão José, ele mais adiante ele fala que a fé também, ela é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Então, vamos pegar como exemplo este momento que nós estamos vivendo. A esperança, Temos esperança que tudo vai passar. A esperança que teremos dias melhores. A esperança da solução, desta situação que estamos vivenciando. Esta esperança, ela é gerada pela fé. Se não fosse a fé, como nós teríamos esperança? Nós nos propomos a fazer a caridade, seja caridade moral, seja caridade material. Nós nos motivamos a benevolência, a generosidade. E a gente só consegue alcançar estas virtudes, praticá-las, porque elas foram geradas pela fé. A fé, a certeza de que nós precisamos ter esse sentimento de amor para o nosso próximo. É essa entrega, que nós precisamos melhorar. Nós vimos um estudo e o nosso irmão, ele falava sobre isso, que a fé é entregar-se. Então me veio à mente uma história bem curtinha, que eu acredito que vocês já devam ter ouvido, ou a grande maioria, do irmão, o nome dessa historinha se chama O Alpinista. Ele estava lá escalando um monte, uma montanha, e de repente a corda arrebenta. E ele é lançado, ele se vê caindo pelo vácuo, no espaço. E de repente, dá aquele solavanco, ele fica preso pela corda. E ele começa a orar, pedindo a Deus, ajuda, que ele consiga sair dali, que tudo fique bem.
e ele ouve uma voz: corte a corda. E quando ele escuta essa voz, o que ele faz? Ele se agarra mais ainda à corda. E novamente a voz: corte a corda. E ele se agarra. No dia seguinte, ele é encontrado morto, congelado, a 1 metro do chão. Então, eu falo que eu tenho fé, eu acredito, eu peço, eu solicito, mas eu me entrego. Se a gente não se entrega, a nossa fé não é uma fé robusta. A fé, como nos diz aqui o nosso irmão José, ela precisa ser ativa. Então é necessário que haja da nossa parte esta mobilização, né? Este sentimento. Então é algo que acontece de dentro de nós para fora. A fé, ela não vem de fora para dentro. Não basta eu orar, eu pedir, falar que eu tenho fé e as coisas vão acontecer. É preciso que eu me lance, eu preciso fazer a minha parte. Mas, né, é preciso que a gente também fale, né, que a gente reflita um pouco sobre algo. Quantas vezes, né, nós pedimos alguma coisa e quando aquilo acontece, né, do jeitinho que a gente queria, aí a gente fala assim: ah, Deus é Pai, né? Ah, Deus me ama. Gente, vejam bem, vamos refletir em torno destas palavras. Então, se eu pedir algo e aquilo não acontecer como eu desejo, Deus não me ama? Então, se eu não receber, se o meu desejo, né, ele não for realizado, Deus não é Pai? Se a gente pensa assim, né, a nossa fé, ela, né, está adormecida. Independente, né, da resposta que vier aos nossos pedidos, às nossas preces, não podemos duvidar do amor de Deus. Não podemos duvidar do amor de Jesus por nós. Nós sabemos que nem sempre aquilo que desejamos é o melhor. É claro que quando a gente consegue, nós ficamos alegres, ficamos felizes. Mas isto não significa que se eu não conseguir, eu vou achar que Deus não me ama. Eu vou achar que eu fui esquecido por Jesus. Vamos lembrar daquela fala do nosso querido mestre: vinde a mim. Jesus está nos convidando para ir ao seu encontro. Ele já está fazendo um chamado embutido aí da necessidade do meu movimento. Nós precisamos ir até o Mestre. E quantas vezes nós ficamos esperando? Nós pedimos, nós temos fé, mas ficamos lá com os bracinhos cruzados, aguardando que chegue a nossa resposta, aguardando que chegue o nosso presente, aguardando, né, que os nossos sonhos, nossos desejos sejam realizados. E quando Jesus diz: vinde a mim, nós estamos preparados realmente para ir até o Mestre? Ou não? Né? Então, assim, é uma resposta, é uma reflexão que nós devemos fazer. O nosso querido irmão, doutor Bezerra de Menezes, no livro Comentários Evangélicos, uma mensagem intitulada O Poder da Fé. Ele fala assim no início: não poderíamos praticar ato algum
por mais insignificante, se nos faltasse confiança em nossa capacidade de realizar. Então, tudo aquilo que nós realizamos, é preciso que a gente coloque a fé. Eu preciso acreditar em mim. Eu preciso acreditar que eu sou capaz. Porque se nós não acreditarmos, né, a gente já vai ter algo contra essa realização. É igual quando a gente fala assim para um companheiro, né, para um amigo, que a pessoa vai prestar uma prova e ela já vai dizendo assim, eu vou fazer por fazer, mas eu sei que eu não vou passar mesmo, né? Ou ela vai em busca de um emprego, não adianta não, eu vou lá, mas, gente, se a gente não tiver essa esperança, esse pensamento positivo, essa fé robusta, nós não conseguiremos realmente. Nós precisamos acreditar, ter a certeza de que nós vamos conseguir. E às vezes nós conseguimos não do jeitinho que a gente queria. Muitas vezes nós recebemos esta resposta não da maneira que eu gostaria que chegasse, mas ela vem. Esta resposta às nossas solicitações, elas podem vir através de uma conversa com um amigo, de uma leitura. Talvez não seja exatamente aquilo que eu gostaria de ouvir, aquilo que eu gostaria de receber, mas a resposta vem. E isso nos mostra que nós nunca estamos sozinhos. Deus, nosso Pai, de infinito amor, Ele sempre está conosco. Então a gente precisa, abrir os nossos corações para sentir esta presença. E não duvidarmos, do seu amor, não duvidarmos que nós somos, importantes para o Pai. A primeira vez que eu escutei isso, eu achei lindo, assim, até poético. Deus, Jesus também, eles nos conhecem pelo nome. Olha a importância que nós temos para eles. Nós somos pedras preciosas. Não existe no universo ninguém igual a gente. Então a gente não pode duvidar disso. Afinal, nós somos filhos do Criador. Então, voltando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso irmão, ele continua nos dizendo: a esperança e a caridade, elas são uma consequência da fé. Então, se nós temos fé, como nós falamos, ela é a mãe, ela é a geradora, é aquela que impulsiona a esperança, a caridade e todas as virtudes, como nos disse o irmão José, que os conduzem a Deus. E ele diz, a fé sincera, ela é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àqueles que não a têm, ou mesmo que não a queiram. Então, nós precisamos, ser o exemplo para os nossos irmãos. Todos nós somos exemplos um para o outro. Então, nós vamos arrastar com o nosso exemplo, mostrar a nossa fé. Nós, cristãos espíritas, que sabemos que temos esse acesso, a tantas informações, a vida após a morte, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade com os espíritos. Essas informações, elas não são para ficar guardadinhas na gaveta. Nós precisamos colocá-las ao nosso favor, na construção, da nossa felicidade. Como usar estas informações para sermos pessoas melhores? Então, a gente, como a gente falou lá no início,
passando, né, por este momento, né, turbulento, que vai passar, né, como nos diz nosso querido Chico Xavier, tudo passa. Então você encontra alguém, nós espíritas cristãos que sabemos tudo isso, e nós, né, às vezes jogamos um balde de água fria nas pessoas. Nós não podemos ser pessimistas, né? Como diz, jogar a toalha. Ah, tô nem aí. Ah, isso assim tá acontecendo. Ah, a gente tem que realmente ficar esperando. Não vejo nada melhorando. Gente, nós não podemos. Nós não podemos ter atitudes assim, né? Ter a certeza, né? Nós precisamos vibrar, né? Vibrar amor, né? Vibrar energia positiva, porque assim nós estaremos auxiliando os nossos queridos benfeitores espirituais. Eles estão ao nosso redor. Vamos imaginar quanto trabalho eles estão tendo neste momento, que apesar de todas estas energias que nos cercam, que às vezes a gente sente que não são legais, mas eles estão ali, né, no amor que eles têm por nós, de manter a vibração. E a gente precisa ajudá-los, né? Nós temos que ser os multiplicadores das boas notícias, das boas novas. Só assim, nessa união, que nós vamos realmente nos pacificar. A gente fala tanto que a gente quer encontrar a paz. Tudo que a gente deseja, primeiro precisa partir de nós, de dentro de nós. Ah, eu quero viver no mundo de paz, no mundo melhor, mas eu tenho isso dentro de mim? Então vamos praticar, né? Através de uma boa leitura, né? Dos estudos, da prece, né? Tantos estudos que a gente que tem, né, nesse momento aí, que tudo está, né, remoto. Nós temos as palestras, né, na internet. Vamos ouvir, né? Nós temos a Rádio Rio de Janeiro, e se a gente colocar lá na internet, tem rádios espíritas, né, de outros estados. Quanta coisa boa, né, que a gente pode assistir, que a gente pode ver. Vamos bater um papo, né, produtivo, mas a gente não pode ficar o tempo todo, né, pensando, né, que não está bom. Vamos, quando isso chegar, né, vamos ler um livro, vamos orar, cantar uma música, vamos dançar, vamos sair dessa faixa negativa, porque isso não faz bem nem para nós e nem para o nosso mundo. Nós precisamos, né, é aquela força, né, é a força coletiva, né, de mãos unidas. E nosso irmão José aqui também, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. Então, não vamos fraquejar, não vamos esmorecer. Para gente, terminando aqui o nosso estudo, o nosso querido irmão Dr. Bezerra de Menezes, ele fala assim: diante das dificuldades do nosso próprio burilamento ou das apresentadas pelo trabalho na seara do Mestre, reflitamos com simplicidade nas palavras de Jesus. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. E se confiarmos naquele que é a luz do mundo e de nossa parte fizermos todo o possível, nossos bons propósitos se concretizarão no devido tempo. A gente não pode duvidar disso. Para Deus, tudo é possível. Esses companheiros de luz, né, o nosso Mestre Jesus, estão aí, né, estão nos ajudando, né, eles estão junto a cada um de nós. Não vamos ficar com aquele pensamento negativo, né, que o mundo,
não tem mais jeito. Deus, Jesus, nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão maior, ele está no leme desta grande embarcação chamada planeta Terra. A nossa querida Terra. Abençoado seja esse planeta que nos abriga. Abençoado seja esse planeta em que nós estamos tendo a oportunidade de nos melhorarmos, né? A oportunidade de aprender, a oportunidade de sermos pessoas melhores. Então a gente não pode perder esta oportunidade. E sempre, né, reforçando que a fé, ela é essencial na nossa vida. Vamos trabalhar isso em nós, né? Como nos disse lá o nosso irmão José, ela é a mãe de todas as virtudes que nos levam até Deus. Então, nós queremos chegar, né? Nós queremos ser, né, espíritos melhores, nós queremos um mundo melhor. Então, eu preciso que a fé seja a minha grande companheira, né? É a nossa parceira divina. Então, que esses espíritos de luz, né, que o nosso querido Mestre Jesus esteja sempre conosco, que o nosso querido irmão Clarencio continue nos abrigando nesta casa abençoada. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. Vamos então encerrar aqui o nosso estudo fazendo a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, chegamos ao término do nosso estudo, te agradecendo sempre, Senhor, pelo teu amor, pela tua presença em nossas vidas. Que possamos, Senhor, unir os nossos pensamentos e termos a certeza, termos a fé robusta que nós somos os filhos amados de Deus e que o nosso Pai possa abençoar a todos nós, nos envolvendo em vibrações de muita paz, de muita luz. E assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dos espíritos de luz, do nosso irmão Clarencio, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para darmos por terminado o nosso estudo do dia de hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.